LCI e LCA, será que vale a pena fazer esse investimento? Quanto que rende? Qual que é o risco? Vou fazer algumas projeções nessa planilha para você ter um cenário mais realista de qual que seria a sua rentabilidade em diferentes cenários. E vou te falar 6 coisas que você precisa saber antes de investir nessa classe de ativo. Então é muito importante você chegar comigo até o final para você ver tanto essas projeções quanto também todas as informações importantes que você precisa saber sobre esses dois investimentos. E para começar, a primeira coisa, o que é? O que é uma LCI e o que é uma LCA? E nada mais é do que a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Em outras palavras, de forma mais simples, são investimentos de renda fixa. O que isso significa? Funcionam como se fosse um empréstimo. Você pega o seu dinheiro, empresta o seu dinheiro para o banco, então na hora que você compra uma LCI, compra uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e vai reemprestar para outras pessoas, né? Porque, basicamente, como é que o banco ganha dinheiro? Qual que é a atividade bancária, caso você não saiba, né? O banco não é um lugar para você ir lá na agência, depositar, pegar um cartão de crédito e sair gastando. Não, o banco é muito mais complexo que isso. O banco trabalha intermediando operações de crédito. Ou seja, ele empresta dinheiro para algumas pessoas, para os agentes deficitários, são aquelas pessoas que gastam mais do que ganham ou simplesmente naquele momento pontual precisam fazer algum investimento no negócio, comprar uma fábrica, desenvolver uma casa, por exemplo, e ele precisa pegar esse dinheiro emprestado num primeiro momento com os agentes superavitários, com os investidores. Então ele paga uma taxa de juros para os investidores, cobra uma taxa de juros para quem está pegando dinheiro emprestado e a diferença dessas taxas é o lucro do banco, ou, em outras palavras mais chiques e mais técnicas, é o spread bancário. E aí, o banco tem vários mecanismos, vários títulos que ele pode emitir para captar esse dinheiro. Os mais conhecidos, os mais comuns e mais utilizados são os CDBs, Certificado de Depósito Bancários, e a LCI e LCA. E aí, qual que é a diferença entre os dois, né? O CDB, basicamente, é um título que você empresta o seu dinheiro para o banco e ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, ele pode emprestar para qualquer pessoa. E na LCI, na LCA, o destino do dinheiro, ele já meio que tem que estar definido ali, né? Ele tem um lastro. No caso da LCI, o lastro é o setor imobiliário, para um empréstimo imobiliário, para um financiamento imobiliário, enquanto na LCA, o lastro está relacionado ao agronegócio. Então você empresta o seu dinheiro para o banco, ele vai financiar o imobiliário, o agronegócio. Então aqui a gente já matou as duas primeiras perguntas, que é de forma teórica qual que é a diferença do CDB para LCI e LCA e o que é uma LCI e LCA. A outra diferença em relação ao CDB e LCI e LCA foi falar no último tópico desse vídeo, mas antes a gente vai falar quanto que rende esses títulos, né? Basicamente a gente tem, por ser um contrato de renda fixa, por ser um contrato de empréstimos, a gente tem o prazo de vencimento, que é quando o dinheiro vai voltar para nossa conta, então esse empréstimo que a gente faz para o banco, ele é um prazo definido. A gente tem a rentabilidade, que é o tanto que ele vai render, então precisa estar especificado em contrato a taxa de juros que ele vai ter de rendimento e também precisa ter todas as outras características. Mas, normalmente, títulos de renda fixa, eles são divididos ali em alguns tipos de rentabilidade, né? Tem os títulos pré-fixados, que são aqueles que vão render, por exemplo, 10% ao ano. Então você sabe exatamente que se você investir R$1.000, no primeiro ano você ganha 1.100, ou seja, você vai ganhar 100 de juros. No segundo ano, você vai ganhar 10% sobre o montante acumulado até então, e por aí vai. Temos também as taxas pós-fixadas, que são aquelas que vão render um percentual do CDI ou de algum determinado outro índice. O CDI é a taxa básica de juros que a gente tem aqui na economia. No momento está ali na casa dos 10%, mas a gente sabe que se uma LCI vai render 95% do CDI e o CDI, por exemplo, está exatamente 10%, 95% de 10% vai ser 9,5%. Então a gente consegue ter uma ideia de quanto que vai ser a nossa rentabilidade, mas se o CDI varia ao longo do tempo, como a rentabilidade acontece é uma rentabilidade pós-fixada, se o CDI varia, a nossa rentabilidade também varia, porque a rentabilidade vai ser um percentual do CDI acumulado da data da compra até a data do vencimento. E por fim, nós temos também as rentabilidades indexadas, que são aquelas que vão ter um componente mais uma taxa pré-fixada. Por exemplo, o mais comum que a gente tem são os indexados ao IPCA, ou seja, o valor que você investe vai ser corrigido pela inflação, pelo IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil, e a gente ainda ganha uma taxa pré-fixada acima da inflação. Então não importa o que aconteça no cenário da economia, você sempre vai ganhar uma taxa real, uma taxa acima da inflação. Isso aumenta o seu poder de compra nesse caso. Então é um título bem interessante para você ter no longo prazo e principalmente em cenários incertos na economia, igual a gente está vivendo agora no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou fazer algumas projeções para você ter uma ideia mais real, mais tangível de quanto que rende nessa planilha aqui, mas antes disso a gente precisa falar sobre o risco que a gente tem ao investir numa
numa LCI e numa LCA. Normalmente a gente sabe que LCI e LCA costumam render mais do que a famosa poupança. E se rende mais e está sendo emitida pelo mesmo banco, significa que o risco é o mesmo. Então o risco de uma LCI do Banco do Brasil e a poupança do Banco do Brasil são o mesmo risco. O risco da poupança do Banco Inter com a LCI do Banco Inter são iguais. Então sempre que a gente está falando do mesmo banco, o emissor daquele título, o risco é igual. O risco só vai mudar quando a gente está falando da LCI do Banco Itaú para a LCI do C6 Bank, ou da LCI do Bradesco para a LCI de qualquer outro banco. Ou seja, quando a gente muda o banco emissor, a gente muda o risco. Por quê? O principal fator de risco que a gente tem é o risco de crédito. É o risco de calote do banco não ter dinheiro para te devolver na data do vencimento. Então, quanto mais sólido o banco for, menor vai ser o risco de fazer aquele seu investimento. Mas, pensando na mesma instituição ou em duas instituições muito parecidas, o risco vai ser o mesmo. Então, se você tem dinheiro na poupança que rende ali 70% da Selic, em um cenário que a Selic está acima de 8,5 igual está hoje, a gente tem uma LCI que pode render até 98%, 100% do CDI, ou seja, faz mais sentido colocar na LCI porque vai render muito mais. E a última coisa antes de fazer a projeção é LCI e LCA possuem a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos. Ou seja, quando a gente investe num CDB, a gente precisa pagar essa tabela regressiva de imposto de renda que não existe no caso da LCI e LCA. Então, é uma forma do governo incentivar e viabilizar cada vez mais investimentos direcionados ao setor agro e ao setor imobiliário. Por quê? Quando o governo faz isso e tira essa cobrança do imposto de renda para os investimentos, significa o seguinte, pensa o seguinte, a gente tem um CDB que vai render 10% e uma LCI que vai render 10%. Quando você tira, por exemplo, 20% de imposto, só para facilitar a conta, no caso do CDB, a rentabilidade líquida do CDB cai para 8%, enquanto na LCI, nesse caso, vai ser de 10%. Ou seja, o banco está gastando para pagar para os investidores 10%, mas o investidor só recebe 8% porque o governo rouba 20%, rouba 2% ali para ele. No caso da LCI, se o banco oferece para o investidor só 8%, ele vai ter, em relação ao CDB, a mesma rentabilidade. O cara vai ganhar o líquido de 8% nos dois cenários, porque a LCI não tem o imposto, então o bruto é igual ao líquido, e no CDB tem que descontar ali do 10% para o 8%. Ou seja, para o banco é muito mais interessante captar dinheiro a 8% do que captar a 10% no CDB. Então ele emite LCI e LCA, vai captar esse recurso e vai transmitir esse dinheiro para os empréstimos e financiamentos imobiliários e do agronegócio. Ou seja, como o custo de funding, o custo de captação do banco está reduzindo, porque ele pode reduzir, porque ainda assim vai ser vantajoso para o investidor, porque para ele dar na mesma, comprar esse CDB de 10 ou essa LCI de 8 nesse cenário, o banco reduz o custo de captação e ele consegue emprestar por uma taxa mais barata. Ou seja, quando o governo tira o imposto de um título como esse, o banco vai pagar menos juros para os investidores, ainda assim vai ser vantajoso para o investidor por conta do benefício fiscal e, como consequência, quando o banco coloca o spread dele, o custo final de um empréstimo e financiamento também vai ser mais baixo. Então o governo tira o imposto, isso incentiva a economia, desenvolvimento do setor agro e do agronegócio também. Então essa é a grande diferença do CDB para a LCI e LCA, essa isenção do imposto de renda, e isso torna a LCI e a LCA bem interessantes em prazos mais curtos. Antes era possível ter uma LCI, por exemplo, com vencimento de 3, 6 meses, que é quando o CDB tem a maior alíquota, isso era muito interessante, mas agora LCI e LCA tem ali o prazo de carência mínimo de 9, 12 meses para cada um deles, então ficou um pouco menos vantajoso investir na LCI e LCA, mas para esses prazos mais curtos que são possíveis de se fazer um investimento, ainda assim faz sentido, porque é quando o CDB tem a alíquota mais alta. No longo prazo, normalmente, aí depende da taxa, a gente tem que fazer cálculo para saber o que faz mais sentido, mas normalmente no curto prazo a LCI tende a compensar mais e no longo prazo o CDB tende a compensar mais, a depender de qual que é a rentabilidade do CDB e qual que é a rentabilidade da LCI. Então agora eu vou compartilhar a tela aqui do computador para a gente ver qual que é a rentabilidade na prática ali de um CDB e de uma LCI. Então aqui a gente já está com a tela aberta, vamos calcular, por exemplo, a diferença de rentabilidade do CDB e da LCI. Hoje a gente está, por exemplo, aqui colocar de 10% para simplificar e arredondar. Se a gente tem um CDB que rende 110% do CDI e uma LCI que rende 95% do CDI e a gente investe R$100 mil dia 26
25 de julho de 2024 e vai resgatar, por exemplo, dia 25 de julho de 2027, vai ficar investido 3 anos e, nesse caso, o CDB compensa mais. Por quê? A gente vai investir, vai ter uma alíquota aqui de 15%, porque é acima de 2 anos, então tem aquela alíquota com prazo mínimo, e a gente vai ter 36% de rendimento bruto, no caso do CDB acumulado no período, vai render 36 mil, paga 5 mil de imposto, sobra 31.367. No caso da LCI, vai render um pouco menos, mas vai sobrar 31.163. Se a gente troca a rentabilidade aqui da LCI, por exemplo, para 98% do CDI, nesse caso a LCI já fica mais vantajosa nesse período também. Então percebam que, a depender da rentabilidade do CDB e da LCI, o valor que a gente vai ter no final vai variar também e, consequentemente, algum dos dois vai compensar mais. Quando a gente está falando de diferenças, por exemplo, um pouco maiores, no curto prazo, se a gente coloca aqui 2025 ao invés de 2027, em um ano, a LCI compensa mais. Mas na hora que a gente aumenta aqui para 6 anos, a LCI ainda compensa mais, mas no caso de 2027, o CDB já compensa mais. Justamente porque essa rentabilidade adicional do CDB começa a ter juros compostos e o imposto que você paga, querendo ou não, vai rendendo ali no longo prazo. Então, essa rentabilidade adicional, mesmo pagando imposto, ainda assim faz muito sentido. Então, eu vou deixar o link dessa planilha se você quiser adquirir uma dessa para você também, uma promoção especial para você, está no primeiro link aqui da descrição. E se você quiser aprofundar no mundo dos investimentos e entender um pouquinho melhor sobre todos os investimentos que você tem disponíveis e saber qual que é o melhor para você e como criar uma carteira de investimentos vencedora para você atingir os seus objetivos num prazo ainda mais curto, vou deixar também aqui embaixo o link do meu primeiro investimento, que é o meu curso do iniciante ao avançado, para você dominar o mercado financeiro e entender todos os investimentos, conseguir analisar quais são os seus objetivos e ver quais fazem mais sentido para você. Então, o link tá aí na descrição, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.